Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Oi, musers! Keila hoje aqui. Como é que vocês estão aí? Daqui, tô com o coração partido com a história de hoje. E se você tem ou teve um avô, pode ser que você se identifique. E mais do que isso, que você tenha algo a contribuir com o conflito da nossa musa. Hoje eu vou contar a história da Melissa, que tem uma história bem conflituosa com o avô paterno. Bora pra história. Mas então, eu conto ou você conta? A Melissa tem 28 anos de idade e ela estuda, trabalha, tem a vida dela, as coisas dela. E o contexto da família é, todo mundo meio que mora perto, eles moram num bairro da periferia do Rio Grande do Sul e ela pediu para dizer a região por alguns motivos que vocês vão entender no decorrer da história. A Melissa é filha única, então a mãe e o pai dela trabalham na área da educação e ela teve sempre esse incentivo, né, de estudar, de ler, das artes. É uma família um pouco misturada assim, em relação de classe, então tem uma parte da família, tia, tio, que tem mais condições financeiras e uma parte que tem menos condições financeiras, pessoas que trabalham em áreas diferentes. Enfim, é uma família basicamente unida, que passa Natal, Ano Novo juntos, aniversário, costumam se reunir. Então é uma família muito grande, né? Então quem casou leva o cônjuge, a cônjuge de todo mundo, se reúne ali na casa dos avós da Melissa, que são a Dona Manuelina e o seu Alcides. Então, quando eles estão lá, Dona Manuelina sempre está na cozinha, ela cozinha muito bem, então ela faz docinho, ela faz compota de doce, ela faz o carreteiro ali depois do churrasco. As pessoas da família contribuem também, cada um leva um prato, mas a Dona Manuelina é aquela senhora que fica em casa, ela nunca trabalhou, ela cuidou dos filhos, das netas e netos, sabe aquela senhorinha da família que é a referência para tudo, para fazer uma simpatia, para fazer como é que chama? Uma prece, né? A novena. É aquela senhora conhecida no bairro por ser muito querida, por cuidar de todo mundo, por ajudar todo mundo. A casa de Dona Manuelina tá sempre um brinco. Panelas areadas, roupa estendida no varal, final de tarde, os cachorros ali deitados na sombra, tudo de barriguinha cheia, porque ela, gente, dá conta de muita coisa. Enquanto que o seu Alcides, o marido dela, e aí, para vocês terem uma noção desse relacionamento, eles estão juntos há 60 anos. Então, ele foi o primeiro homem da vida da Dona Manuelina e ela foi a primeira esposa, mas não foi a primeira mulher. Tudo então acontece na casa dos avós e todo mundo se reúne, aquela coisa bem familiar, bem acolhedora de casa. Mas, conforme a Melissa foi crescendo, estudando, se tornando uma mulher, foi tendo relacionamentos também, ela foi ficando incomodada com uma coisa que acontecia lá na casa dos avós. Quando chegava a hora de fazer ali a refeição, todo mundo sentava na mesa, né, na cadeira, né, mas se reuniam ali na mesa, o seu Alcides fazia comentários do tipo: essa carne tá horrível. Da próxima vez coloca menos sal. Me dá essa salada. Isso aqui tá horrível. Essa maionese não tá bem batida. E coisas do tipo. E ninguém dizia nada. Seu Alcides é um ex-militar, aposentado. Ele é aquele cara que as pessoas olham e acham um senhorzinho respeitável. E aí é aqui que entra o porquê a gente tá falando da região que essa história acontece. Porque ele é descendente de alemão e ele tem aquela ideia de reproduzir coisas da cultura alemã. Então, a decoração da casa deles tem coisas preservadas dessa outra cultura, todos os rituais que eles fazem em casa ou que eles participam na comunidade, ali nos bairros próximos, ou no deles mesmo, tem a ver com as tradições europeias dessas primeiras colonizações que chegaram ali na região do Rio Grande do Sul. A Melissa, ela tem uma ideia um pouco mais progressista, mas ela nunca conseguiu pensar
essas ideias que ela vê no social, que ela reflete, dentro da família dela. Porque na família dela, ela vê muito amor, união, até ela começar a ficar incomodada com esses comentários, que ela escutou a vida inteira. Ela falou que uma vez, quando ela era criança, ela estava lá, na casa dos avós, e ela viu o seu Alcides gritando com a dona Manuelina, e de repente ela escutava uns barulhos assim, ó. E ela começou a chorar muito, 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 muito. E essa é a única memória que ela tem. Um dia, ela perguntou para a avó: Vó, eu me lembro que uma vez eu tava aqui na sua casa e meu avô falou com você do jeito que eu não gosto. E eu escutei um barulho. O que aconteceu? Nessa hora, gente, dona Manuelina ficou emocionada e disse: Não era nada não, minha filha. A avó tava só sacudindo os tapetes. O barulho que você escutou era a avó sacudindo os tapetes. A Melissa sabia que tinha alguma coisa esquisita naquilo tudo. Isso não era uma coisa assim, de vez em quando, sabe? Não. Além do grupo da família, em que o seu Alcides mandava várias coisas, tipo links, mensagens, ele também respondia de um jeito ruim quando a dona Manuelina mandava bom dia, ou mandava foto, ela fazia um bolo, ela mandava uma foto no grupo, ou ela dizia para alguém da família que estava com saudade, para as pessoas irem lá e tal. E aí ele respondia para as pessoas, tipo assim, ela mandava uma foto de um bolo e falava: Olha, hoje a avó fez esse bolo aqui, passem aqui em casa. E aí o seu Alcides ia lá e comentava. Lá vem ela de novo. E embaixo, quando alguém dizia assim, eu tô indo aí, o seu Alcides falava: Vem sim, vai ser muito bom te receber. Tô com saudades. Então, a maneira deles comunicar tinha afeto, tem afeto. Mas a Melissa tá cada vez mais incomodada com a tratativa do avô com a avó. O seu Alcides também, fisicamente, é um homem branco, do cabelo bem grisalho, bem cinzinho, assim, os olhos bem azuis, com a pálpebra já bem caidinha, bem envelhecido e a pele bem branca. Já a dona Manuelina, ela tem uma pele mais clara, mas ela tem um cabelo crespo, que foi a vida toda alisado. Até agora, ela, senhorinha, ela alisa o cabelo. Então, é aquele cabelo bem ralinho, que na frente, assim, já é bem branquinho. Mas ela tem descendência indígena. A família dela não é muito, por parte dela, né, não é muito próxima, eles não têm muita referência. E isso é uma das coisas que a Melissa tem percebido. A família é muito mais inclinada para a cultura, para os traços, para a família do seu Alcides, do que para a família da dona Manuelina. E aí, teve um dia que ela fez um prato muito conhecido lá no Rio Grande do Sul, que chama torta de bolacha. E aí, quando ela foi colocar na mesa, escorregou da mão dela e caiu no chão. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas da família nesse almoço. E o seu Alcides gritou: Olha o que você fez! É sempre desse jeito. Não existe nada que você faça que seja bem feito. A vida toda, assim. Você é uma inútil. E ainda chutou a travessa quando a dona Manuelina estava se aproximando para pegar. E, gente, ninguém falava nada. Ninguém fala nada para ele. As pessoas ajudaram ali ela a colher, né, as coisas do chão, a recolher as coisas do chão. E vida que seguiu, ela foi para a cozinha correndo, começou a fazer outra torta, ficou horas na cozinha enquanto as pessoas estavam ali interagindo na outra parte da casa, né, vivendo ali suas vidas. E dona Manuelina lá na cozinha, tentando fazer a torta de novo. Esse comportamento é corriqueiro, é o normal. Esse é o normal. E aí, a Melissa começou a comentar com a mãe e com o pai que ela tá incomodada, que ela acha que o avô às vezes é grosseiro com a avó. E os pais da nossa musa concordam com ela. A mãe dela também fica bastante angustiada. Só que qual é a visão da mãe da Melissa? De que eles estão juntos há 60 anos. A dona Manuelina casou com 15 anos de idade. Então, para quem tá de fora, acha que ela já acostumou, que ela tá bem, que ela não sofre, porque nem ela tem nenhuma reação quando ele faz isso. Ela não chora, ela não responde, ela não reage. E aí, foi isso que a mãe da Melissa falou para ela: olha, A vida toda foi assim, ninguém pode se meter, porque eu entendo o que você tá dizendo, porque a gente é mais jovem, a gente vive numa outra geração. Seria muito difícil falar com seu avô sobre isso. E também acho que a avó não ia querer. Ela não iria gostar que a gente se metesse na relação deles. E a Melissa até concorda com isso. Só que conforme o tempo tá passando, ela percebe
que as pessoas da família dela são um pouco alienadas, porque o seu Alcides trata todo mundo muito bem, então ele tem dinheiro guardado, quando alguém precisa da família, né, de dinheiro emprestado, pede para ele, quando alguém precisa de ajuda sobre comprar terra, comprar cavalo, gado, pergunta para ele. E não é porque ele é aquele tiozinho assim que trabalha na roça, nada dessas coisas. É porque ele tem uma boa visão de negócio. Ele foi um cara na vida dele que se destacou quando ele era do trabalho dele lá na área militar, né? Não vou especificar aqui onde era, mas ele sempre era premiado, ele ficou conhecido no lugar que ele trabalhava. E aí, as pessoas têm um respeito por ele dentro do que essa cultura entende como autoridade, como respeito. Para Melissa, que é neta dele, ele sempre foi o avô que chamava para brincar, contar história. Não era muito criativo, muito lúdico, mas dava muita atenção para ela. Então ela cresceu com muito amor pelos dois, pela dona Manuelina e pelo seu Alcides. E ela percebe que ela também cresceu achando aquilo tudo muito normal. Hoje, que ela já conversou com algumas pessoas da família, além da mãe e o pai dela, ela vê que as pessoas ficam meio confusas também. Já falaram assim para ela: Ah, às vezes a gente tá se preocupando à toa, porque você olha pra avó, ela tá bem, ela não sofre assim. Ah, mas será que não é nosso jeito de viver hoje a vida? E a gente tem mais conversas, por isso que a gente se incomoda? teve uma pessoa da família, inclusive, que disse para ela: Ah, isso aí é muito mimimi. Você tá falando disso porque você quer trazer coisas que de outros lados para aqui, para nossa família e tal, não sei o quê. E aí eu vou deixar um adendo aqui, que essa expressão, né, mimimi, surgiu a partir de pessoas que não concordam com a reivindicação de pessoas consideradas, né, de alguma minoria, para reivindicar seus direitos e também expressar suas dores. Então, pensando que a Melissa é uma mulher progressista, ela não gosta dessa expressão, ela não fala isso, mas as pessoas da família dela não problematizam isso, não fazem nenhuma reflexão sobre. E ela pediu até para eu tomar esse cuidado de não colocar nada explicitamente sobre política e tal, porque o ponto que ela quer desabafar aqui com a gente é o que é que ela faz, né? Porque ela tem amor pelo avô e ela, de fato, enquanto avô, ela olha para ele e acha que ele foi um avô suficiente. Lá com seus defeitos e tal, mas é um cara que deu amor para ela e que ela sente amor por ele. Por outro lado, ela vê a avó ser humilhada por ele o tempo inteiro e também na frente dos outros. Ela disse que ele fala coisas do tipo assim, ó. Essa roupa tá horrível, vai lá e troca. E ela vai lá e troca. Aí, quando ela volta, ele fala de uma outra coisa. E esse colar? Esse colar é horroroso. Só você mesmo pra colocar essas coisas enfeitadas assim. Tá vendo que não tem como? Você não vai ficar bonita a vida toda tendo que falar a verdade pra você, porque só eu falo a verdade pra você e você ainda fica duvidando. Vai lá agora e troca. A Melissa também tem um pouco de medo, porque além dessas falas todas, o seu Alcides ele tem arma de fogo em casa. Então ela fica com um pouco de receio, né, dessa violência verbal que ela acha também que pode ser física, ultrapassar e a avó dela estar em risco. Bom, eu escutando essa história, né, lendo essa história, eu fiquei bastante preocupada também. A gente contou uma história esses dias aqui sobre agressão, né, de um homem contra uma mulher, e a gente falou o quanto nós, aqui do podcast, somos a favor de meter a colher, sim, quando a gente vê uma situação de agressão, uma situação de imposição de poder numa relação amorosa ou toxicidade, seja lá o nome que as pessoas consigam interpretar, quando alguém está sofrendo, está sendo chantageada emocionalmente, está sendo humilhada, maltratada por um homem, né? Então, Melissa, daqui eu concordo com você. Talvez você esteja precisando disso, de conversar com outras pessoas que vão entender que a sua visão de mundo, a pessoa que você se tornou e os seus valores não condizem com a forma que o seu avô se relaciona com a sua avó, enquanto homem, né? Enquanto pessoa. E o conflito, né, sobre ele ser o seu avô e você ter essa outra relação com ele, realmente deve ser muito delicado. Acho que a Melissa está precisando disso. Escutar outras visões, pensar um pouco mais no que ela pode fazer e se ela quer fazer alguma coisa. Eu, Keila,
teria muita dificuldade de conviver, né, com um casal com uma dinâmica tão explícita de violência assim. E aí, pra gente caminhar pro fim dessa história, a Melissa falou que um primo dela tem áudios gravados do seu Alcides xingando a dona Manuelina e que também tem uns barulhos que parece agressão física. Sabe quando tem um barulho de jogo de corpo, assim, tipo, uma coisa meio assim? Assim. Só que dona Manuelina é muito quieta, não fala muito. A Melissa supõe que se ele agredir ela fisicamente também, ela nem grita, nem reage, nada. Fica aquela coisa ali. Ela nunca percebeu manchas na avó, no corpo, marca, essas coisas. E esse é um ponto que as pessoas da família, que ela já tentou abordar o assunto, meio que se esquivam. Ah, se um dia ele fizer alguma coisa mais grave, se um dia ele agredir a avó, aí a gente se mete. Mas enquanto isso, é o jeito dele. Fica naquela coisa da justificativa, que é assim que ele é, e ele tem muita idade, como que vai falar para uma pessoa da idade dele que aquilo não é certo, né, o que não é muito legal. Até porque ele tem um lugar na família de autoridade e de respeito. E também misturado com esse afeto por seu avô. Então a Melissa, ela tem esse conflito de ter muito amor pela dona Manuelina. Ah, uma coisa que eu acho importante que a gente estava conversando, eu e a Melissa, e ela falou que dona Manuelina é uma senhora muito alegre, sorridente, que sempre que as pessoas chegam na casa dela, ela tá ali para receber com alguma coisa gostosa para comer. E quando o seu Alcides é grosseiro com ela faz algo do tipo assim, liga não, filha, liga não. Só assim. E ela segue a vida, parece que ela não se afeta. Não parece que ela entende que aquelas palavras são horríveis, violentas, e aquilo é uma ofensa. Ela não recebe dessa forma. Ela consegue ali seguir a vida dela normal e cuida da casa deles. Eles têm uma vida muito confortável. Eles têm uma casa de 2 andares, que tem uma outra casinha no fundo. Eles têm 2 carros na garagem. Então, tudo que ela precisa comprar de mercado, de coisas assim para casa, ela tem total liberdade para isso. Quando ela quer reformar a casa, ela gosta de pintar a casa todo Natal, pintar uma parede de uma cor diferente, ela só avisa e seu Alcides resolve. Eu tô falando aqui com as palavras da Melissa pra gente tentar olhar essa história de onde a Melissa tá olhando, enquanto neta, que veio dessa família, que tem memória com esses avós, que tem história com outras pessoas da família que também sabem que a dona Manuelina vive nessa situação. Ela disse que a família dela sempre entendeu silêncio como respeito. Então, ela também acha que é por isso que as pessoas não se opõem, ou pelo menos não chamam o seu Alcides e pede para ele ter um pouco mais de cuidado do jeito que ele fala. Ela também não quer destruir a família, não quer ter conflitos com as pessoas, ela só quer que essa violência pare de acontecer. Vou deixar essa história até aqui e esperamos vocês para interagir com a gente lá no Telegram, falar com a Melissa, dar a opinião de vocês. Se você quiser também contar pra gente, né, se você tem uma história parecida com seu avô ou com alguma outra pessoa da sua família, em que você vê que você tem amor, mas quando você vê essa pessoa agindo, né, num outro papel, sei lá, você tem um tio que é muito legal, mas enquanto o esposo ele é um merda, ou um irmão, ou, né, acho que eu vou deixar essa história centralizada nesse papel do homem na história. Se você tem uma história parecida, se você tem alguma coisa a dizer para acrescentar, ou se você já tomou alguma atitude, né, dentro da sua família em relação a isso, manda pra gente, mas manda também lá no Telegram, que a Melissa tá lá, e é isso. Termino essa história com o meu coração apertado, com muitas coisas para dizer sobre essa história, mas eu conduzi até aqui, né, do jeito que a Melissa pediu, para contar dos sentimentos dela, da família dela, e ela quer ver como ela vai se sentir escutando isso por outra pessoa, e também ela está aberta a receber a opinião e a ajuda de vocês, tá bom? Um beijo e até logo. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!